e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sente por bondade. Esta pergunta, feita pelo Senhor Jesus aos seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, ainda ecoa no mundo e na mente de muitas pessoas. E a pergunta, em tese, ela não foi feita a uma multidão, a uma grande plateia. A pergunta foi feita aos discípulos que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus. E Jesus fazendo a pergunta, ele não está com desvio de identidade, para não saber quem de fato ele é. Jesus sabe que ele é Filho de Deus, Jesus sabe que ele é Senhor, mas ele faz esta pergunta aos seus discípulos para saber deles o porquê que eles estão seguindo a Jesus. O porquê da identificação deles com Jesus. E Jesus pergunta a eles, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Os discípulos então responderam a Jesus e se percebe uma variada resposta dos discípulos em relação ao que o povo pensava a respeito de quem Jesus era. Uns pensavam que ele era João Batista, sendo que Jesus e João Batista eram primos. Outros pensavam que Jesus era Elias, que se destacou no seu tempo, operando muitos milagres, e levando o povo a uma conversão nacional no Monte Carmelo. Outros pensavam que Jesus era Jeremias, um profeta que falou verdades duras ao coração do povo. E ainda outros afirmavam que Jesus era algum dos profetas que existiram no período do Antigo Testamento. Nesse tempo presente, a mesma pergunta ainda é válida. Nesse tempo atual que nós vivemos, Jesus ainda pergunta aos seus seguidores o que o mundo pensa que Jesus é. Qual é a definição que o mundo dá a respeito de quem verdadeiramente é Jesus? Na mídia, Jesus é afirmado por alguns famosos como o cara lá de cima. Na religião islâmica ou no mundo islâmico, um profeta comparado a Maomé. Com a mesma autoridade, mesma visão, mas ele não é Deus. No judaísmo, um profeta importante, mas que não pode ser afirmado como um Messias. Para algumas seitas, Jesus foi um ser criado por Deus, um ser iluminado, o melhor das criaturas que Deus criou. Alguns afirmam que Jesus foi apenas um bom homem, com a capacidade extraordinária de atrair pessoas aos seus discursos. Porém,
não podem associar a ele ao fato de ser o Deus encarnado. Entre outras ideias, pensamentos, teses que se levantam a respeito de Jesus, fundamentos humanistas a respeito do Jesus histórico, mas que não creem que Jesus é o Messias, é o Senhor, é Deus. O que percebemos é que a ideia de muitas pessoas, religiões e seitas a respeito de Jesus estão equivocadas, são heréticas, dissimuladas e fora da realidade de quem verdadeiramente Jesus é. Só que Jesus também pergunta aos seus discípulos, porque a conversa de Jesus não é com quem não segue. A conversa de Jesus é com quem o segue, é com seus discípulos. E ele pergunta então aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E a pergunta que cabe a nós: quem é Jesus? Ou quem Jesus é verdadeiramente? Jesus pergunta a eles, a Pedro, Tiago, João, André, Tomé, Judas, quem verdadeiramente ele é para eles, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Pedro então dá a resposta de quem verdadeiramente ele é. Ele toma a palavra. Pedro tinha já um espírito de liderança entre os discípulos, os apóstolos. E ele então toma a palavra e declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O interessante é que Marcos, ele usa a mesma palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porém, Mateus, ele acrescenta: Filho do Deus vivo. Por quê? Cesareia de Filipe, uma região, uma cidade que ficava quase 45 quilômetros da Galileia. Não era a mesma Cesareia de Herodes, mas ficava distante, 45 quilômetros da Galileia. Era uma terra dominada por muitos deuses, muita idolatria. E por que Mateus afirma que ele é o Filho do Deus vivo? Porque diante de todos os deuses que estão ali, que são mortos, o único vivo é aquele que está falando com eles. O único vivo é aquele que está perguntando a eles. E é por isso que Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de quem Jesus é clara, é objetiva. Não há nenhuma dúvida no coração de Pedro. Não há nenhum sentimento de dúvida no coração de Pedro de quem verdadeiramente Jesus é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o interessante que Pedro, ele traz esta verdade ou esta declaração de quem Jesus é por revelação divina. Pedro não traz uma resposta acadêmica ou uma opinião a respeito de quem Jesus é. Mas aquilo que ele fala, ou a declaração que ele faz a respeito de quem Jesus é, foi declarado ao coração dele pelo Espírito. E o Espírito soprou no coração de Pedro
verdadeiramente é Jesus. Quando alguém encontrou a Jesus na caminhada da vida, uma revelação da verdade desceu ao teu coração, ao ponto de você se curvar e reconhecer que só há um Senhor e um Salvador neste mundo. Quando nós olhamos para João Batista, João Batista declara a missão de Jesus, batizando as serpentes no Jordão. E as serpentes ali eram os homens. Jesus vai se aproximando, pastor Cássio. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele revela a missão de Jesus. Olhando para ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é os pecados, mas é o pecado. Porque o que entrou no mundo foi o pecado que Adão cometeu, que afastou o homem de Deus, que afastou o homem da comunhão com Deus. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo trouxe ao coração do homem quem verdadeiramente ele é. E diante daquele cenário do batismo, uma voz. E a voz declara a identidade daquele que está sendo batizado. A voz declara a identidade daquele que está, ou daquele que foi às águas e está saindo das águas. E a voz é do Pai, a voz é do próprio Deus, que revela a identidade do seu Filho. E ele diz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Pai está dizendo: quem se batizou e quem saiu das águas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o meu Filho amado. E para declarar esta palavra e esta afirmação, o Espírito Santo desce em forma corpórea, de como uma pomba, e se manifesta nas águas do Jordão, confirmando a voz do Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Jesus é Deus, Senhor, Salvador. E isto atesta a fé daqueles que o seguem. Firma a fé daqueles que o seguem. Quer ver uma coisa? O cego de Jericó reconheceu o que os judeus não reconheceram. Enquanto os judeus estavam esperando o Messias, o cego reconheceu ele como o Messias, clamando em alta voz e dizendo: Jesus, filho de Davi, reconhecendo a linhagem messiânica de Jesus. Um cego, desprezado, alguém que não tinha importância nenhuma, que tinha uma deformidade, que era afastado do convívio da sociedade, do culto no templo por causa da sua cegueira, mas que reconheceu que Jesus é o Messias, verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor. E o milagre foi tão forte na vida dele, que ele não ficou apenas nas palavras. 10 de Mateus, no capítulo de número 52, se eu não estou enganado, no final, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Ele não apenas reconheceu a Jesus como Messias, ele se tornou seguidor, ele se tornou discípulo. Não é apenas confessar com a boca,
mas é segui-lo, é se tornar discípulo, é viver intensamente com Ele, é se entregar de corpo, alma e espírito para Ele. Eu reconheço o Senhor como Messias, mas eu também agora sou um seguidor. Eu também agora caminho contigo. E o milagre foi tão intenso que a primeira pessoa que ele viu foi o próprio Messias, que estava na sua frente. A primeira pessoa que ele viu, depois que os seus olhos foram abertos, foi o seu próprio Senhor, foi o seu próprio Salvador. Jesus, Ele é o único que pode salvar a nossa alma, que pode superabundar a nossa vida com a sua graça. E o interessante é que lá em João, capítulo 4, uma mulher foi transformada, volta para a sua cidade, fala deste profeta que revelou a sua vida. E o povo então, ouvindo as palavras de Jesus, se lança aos pés dele, se lança diante da voz dele, e creram nele, não por causa daquilo que a mulher tinha falado, creram nele, não por causa do testemunho daquela mulher, ou por aquilo que ela disse, mas porque eles mesmos ouviram a Jesus, e reconheceram a Jesus como o Salvador do mundo. Uma mulher semeou a palavra, e aquele povo de Samaria creu que aquele que tinha levado a mensagem para eles era Senhor, Salvador do mundo. Isaías, o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, declarou no capítulo 53 aquilo que somente Jesus poderia fazer, que foi se sacrificar, se entregar e gerar em nós salvação. E no capítulo 53 ele disse, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Jesus não era um galã, Jesus não era alguém visto como uma pessoa bela, não tinha aparência, não tinha formosura. Quem olhava para ele não via beleza alguma que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens pelo seu próprio povo, pela sua própria nação, pelos seus próprios descendentes. Ele era homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Daí Isaías revela o plano dele para nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na cruz ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído, dilacerado pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, sem cuidado, sem atendimento, sem um olhar. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca nem para questionar, nem para se defender diante do julgamento. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você já viu como se mata uma ovelha, o processo de matar, ela vai chorando, mas não abre a boca. Ela confia totalmente no pastor. E ela sangra chorando, mas não abre a boca. Assim foi o nosso Senhor. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quem percebeu? Quem deu razão? Quem deu sentido? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os imorais. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esteve na terra como perfeito, e perfeito subiu para estar à destra do Pai. Todavia, isso aqui que choca, todavia, ao Senhor, o Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, pelo seu pecado, pela nossa transgressão, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, vai ter validade o seu sangue para aqueles que se aproximarem dele. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso, do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Você está salvo. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Você foi justificado, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, tinha 2 ao seu lado. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, Jesus consumou a nossa vitória. Na cruz, Jesus consumou o maior bem que você tem, que é a sua alma, sua salvação. Na cruz, Ele deu um brado de confirmação. Na cruz, Ele deu um brado de vitória, dizendo ao Pai: está consumado. Isto é, está feito o sacrifício.
Por isso que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Por isso que o sangue de Jesus tem efeito sobre nós, para nos purificar. Porque na cruz Ele consumou a nossa salvação. E Jesus não é apenas alguém que ama, Ele é o próprio amor. Jesus não é apenas alguém que tem compaixão, Ele é a própria compaixão. Jesus não é alguém que tem misericórdia, Ele é a própria misericórdia. Ele olha para a miséria do teu coração. Jesus não é apenas alguém que tem graça ou a graça, Ele é a própria graça. Ele é o próprio favor. Porque se não fosse seu sangue, seu sacrifício, todos nós estávamos perdidos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não há mérito nenhum em nós daquilo que Jesus fez por nós. Não há mérito nenhum na minha escolha por Ele. Foi Ele que me escolheu. O que nós merecíamos era condenação eterna, lago de fogo, tormento eterno. Na cruz, Ele sentenciou a nossa vitória e nos arrancou de um charco de lodo, nos transportou de um cenário de trevas para a sua maravilhosa luz. Então não há nenhum mérito em mim, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Me ajuda aqui, ó. Diante desta afirmação de Pedro, Jesus olha para ele e diz: abençoado, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, pequeno fragmento, pedra pequena. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixa uma promessa para aqueles que o seguem, para aqueles que passam a ser seus discípulos, para aqueles que caminham com Ele, sabem quem Ele é meu Senhor. A ideia de Senhor no grego é kurios, kurios traz a dimensão de dono. Ele é meu dono, Ele é o meu condutor, Ele é aquele que me domina, Ele é aquele que conduz os meus passos, Ele é aquele que me exorta, Ele é aquele que me bate porque eu sou seu filho, Ele é aquele que me repreende, mas Ele é aquele que me abraça, que me conforta, que me enche de alegria, que me mostra a direção. Pedro, foi o Pai, pelo Espírito, que te revelou. E sobre esta pedra, esta rocha imensa, inquebrável, inabalável que você está edificado. Por que até hoje nunca conseguiram destruir o povo de Deus? Por que até hoje nunca conseguiram destruir a igreja? Tentaram destruir o povo de Deus no Antigo Testamento. Impérios surgiram, se levantaram
ruíram, caíram e Israel está lá. O Império Romano, com todos os seus imperadores algozes, violentos, truculentos, homens perversos, malignos, que tentaram destruir a igreja, acabar com a igreja, perseguir a igreja, matar crentes, lançar crentes nas arenas, transmitir ao Império Romano os crimes que os crentes não tinham cometidos, mas eles inventavam crimes para que o povo de Deus fosse perseguido, morto. Mas Atos nos fala que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Por que nos períodos sombrios da igreja, na era de Constantino, e depois deles, com o catolicismo romano e suas perseguições, desenfreada contra aqueles que lutavam contra um sistema corrupto, herético, de comprar terreninho no céu, de purgatório, entre tantas outras mazelas espirituais que são contra a verdade. E a igreja nesse período não ruiu porque sobraram os remanescentes. E alguém, depois de muitos anos, levanta uma bandeira na porta do Gutenberg, colocando 95 teses, e declarando a sua fé em Cristo, e dizendo que o justo viverá pela fé. Por que diante de tantas atrocidades, não conseguem destruir aquilo que Deus edificou? Sistemas políticos, leis. Até hoje, principalmente nos países da janela 1040, tem irmãos que são mortos todos os dias, por causa do Evangelho. Na China, Coreia do Norte, mas não conseguem destruir a igreja lá. Não conseguem acabar com a igreja. Por que será que surgem homens no poder político que tentam destruir, acabar, violar a igreja do Senhor, e a igreja permanece de pé? Teve uma pandemia alguns anos atrás, e esta pandemia não destruiu a igreja, embora a igreja física estava com as portas fechadas, mas a igreja militante usou as redes sociais para declarar que Jesus é o Senhor. Por quê? Por que não consegue destruir a igreja? A resposta é simples. Porque a igreja tem um dono. A igreja tem um Senhor. E esse dono, presbítero Osiel, é indestrutível. É inabalável. Por que não consegue te destruir? Por que não consegue acabar com você? Às vezes sofremos até na própria igreja, com gente que nos calunia, que nos persegue, que nos inveja, que fofoca a respeito de nós, que murmura a respeito de nós. Você se entristece, mas você permanece. Por quê? Porque você tem um dono. Você tem um Senhor sobre a sua vida. E é por isso que você não para. Mesmo que venham tristezas, dias difíceis, mas você continua, permanece, vai até o fim. Porque o teu dono, que é o teu Senhor, quer em momentos de grande alegria, quer em momentos de tristeza, vai estar do teu lado. Porque o teu dono, o teu Senhor está contigo nos montes, mas também lá no fundo do vale. O teu Senhor está contigo quando as águas vêm, quando o fogo surge.
Mas o teu dono, diante de todas essas intempéries que a vida lhe fornece, olha para ti e diz para ti: não temas, não temas, porque eu estou bem aqui do teu lado, segurando você pela mão direita e caminhando contigo no meio deste vale, caminhando contigo no meio deste fogo, caminhando contigo no meio dessa tempestade, caminhando contigo no meio destas calúnias inventadas, caminhando contigo no meio destas injustiças que fizeram contra você. Eu estou bem aqui, fica firme, porque esta fase vai passar e eu vou permanecer do teu lado, vou permanecer do teu lado. Você não está de pé por mérito seu, não. Você está de pé porque Ele está bem do teu lado. Por um momento, fecha os teus olhos e fale algo ao teu dono nesta noite. Se Ele é o Senhor da tua alma, se Ele é o Senhor da sua vida, diga algo para Ele. E nisso que você vai dizendo algo ao Senhor, sinta o toque dEle, sinta o refrigério, sinta o bálsamo de Jesus vindo sobre a tua alma, sinta o bálsamo do Senhor vindo sobre o teu coração, sinta a alegria do Senhor invadindo a tua alma, sinta a graça de Jesus se movendo sobre você. Sinta o óleo fresco, precioso do teu Senhor vindo em tua direção e dizendo a você: sou teu dono, fique tranquilo. Sinta a graça de Jesus invadindo a tua alma e dizendo: sou teu dono e estou bem do teu lado. Eu sei que tem tristezas aí, eu sei que tem vales, eu sei que tem dificuldades, eu sei que teve processos dolorosos, eu sei que você está batalhando, mas eu sou teu dono, eu sou teu dono, eu sou teu dono, eu sou teu dono, eu sou teu dono. Sinta o teu dono tocando nas tuas mãos, sinta o teu dono apertando as tuas mãos e dizendo: tu não vai passar sozinho, eu vou passar contigo, quer nas dores, quer nas batalhas, quer nos dias maus, eu vou passar contigo. Eu estarei do teu lado, não é uma semana, eu estarei do teu lado, não é 2 semanas, eu estarei do teu lado, não é um mês, eu estarei do teu lado, não é um ano, eu estarei do teu lado, é todos os dias, até a consumação dos séculos. O teu dono está trazendo ao teu coração uma palavra de fé e de movimento, e dizendo para você: vamos continuar andando, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, é fiel para terminar, é fiel para consumar. O teu dono te pega pela mão nesta noite e te diz: não temas, porque eu estou contigo. Fique de pé por bondade. Há uma graça de Jesus aqui nesse lugar.
Ora bagassora mahashuri kamanahai. Feridas estão sendo curadas. Tristezas estão sendo arrancadas. Desce sobre ti agora o bálsamo do Senhor. Eu estou profetizando sobre a vida de alguns aqui nesta noite. Desce sobre ti o bálsamo. Desce sobre ti a alegria. Desce sobre ti as palavras do teu dono. E as palavras do teu dono são fiéis. As palavras do teu dono são poderosas. As palavras do teu dono são irrefutáveis. As palavras do teu dono são inquebráveis. São inabaláveis. As palavras do teu dono traz conforto. E o teu dono está trazendo isso ao teu coração. Sinta a alegria do Espírito Santo. Se você quiser adorar, adore. Se você quiser glorificar ao teu dono, glorifica. Se você quiser falar em línguas, fale. Porque o teu dono está exatamente aqui. Ele não está aqui sobre a vida de apenas 1, 2, 3. Todos que estão aqui estão recebendo a presença do dono, Jaime. Todos que estão aqui estão recebendo a palavra do dono. Todos que estão aqui estão recebendo o apoio do dono. E o dono está aqui nesta noite sobre a tua vida, dizendo: se passares pelo fogo, não vai arder a chama. Se passares pelas águas, tu não vais submergir. Se passares pelo mar, tu não vais se afogar. Tu vai passar, tu vais enfrentar, mas o teu dono estará contigo. Louve ao nome de Jesus. Louve ao nome do Senhor, adore a Ele. Glorifica o nome do teu dono. Exalte o nome dEle.